Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos e irmãs para termos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a bênção, agradecendo a Ele por tudo quanto tem nos dado, tem nos concedido, e também para que Ele nos abençoe durante esta programação. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por este privilégio de estarmos reunidos juntamente com os nossos irmãos e irmãs que amam esta palavra, amam esta mensagem, e nós agradecemos ao Senhor então pela vida de cada um, pedimos a saúde em favor de todos aqueles que estão enfermos,
que recebam a bênção da cura divina, da libertação dos males. Pedimos a bênção em favor de todos os lares, dos nossos irmãos, das famílias, que todos possamos juntamente sermos abençoados pelo Senhor. E também pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e agradecemos também ao Senhor pela vida, pela oportunidade de estarmos juntos com essa grande congregação espalhada por todas as partes, através desse meio virtual que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. E assim, Senhor Deus, eu peço também a inspiração divina para realizarmos mais este trabalho para a glória do bendito nome do Senhor. Agradecemos por tudo, então, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Então, amados, a escritura que nós vamos ler está no primeiro livro de Reis, capítulo 17. E nós começaremos a partir do versículo 1. E enquanto os irmãos procuram, você que gosta de acompanhar toda a programação, acompanhar na sua Bíblia, então, enquanto isso, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos também diariamente. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira, aqui pelo nosso canal no YouTube, a mensagem do sétimo anjo. E também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos que temos e nós retransmitimos simultaneamente assim que publicamos aqui no canal. Também já republicamos, repetimos em nossos canais de WhatsApp. E qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um dos canais, é só entrar em contato conosco. Nós temos aí na descrição do vídeo o nosso contato, então é só entrar em contato conosco através do mesmo. E você pode também entrar em contato conosco através dos comentários. Só que nos comentários você não pode esquecer de colocar o seu nome e o seu número. Agora, pelo contato do WhatsApp diretamente, já o próprio número já vai seguindo, não é? Então, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica aqui. Mas antes ainda de começarmos a leitura, eu gostaria de pedir, de relembrar aos irmãos que assistem a programação todos os dias, que não se esqueçam de clicar no joinha, no gostei e também inscrever-se no canal, né? Porque assim a plataforma do YouTube vai impulsionando cada vez mais os nossos vídeos e mais outras pessoas vão sendo alcançadas também pela bênção, pela palavra que está sendo pregada e assim por diante, não é? Então não esqueçam, quando estiverem assistindo, de clicar no gostei, ali dar o likezinho e também inscrever-se, ser um inscrito no canal. Isso é muito bom, porque ajuda-nos a prosseguir no nosso trabalho. Tá muito bom então. Dito tudo isto, agora nós vamos para o início da leitura bíblica, conforme nós já anunciamos, não é? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, começando então no versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou,
que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, Elias e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto,
onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe no quarto à casa e o deu à sua mãe e disse: Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso deleite espiritual. O nome da canção que nós vamos ouvir é Saindo da Caverna, cantado pela dupla do Univoz. Nós vamos então ouvir esse belíssimo louvor para o nosso enlevo espiritual e depois nós retornaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor, com o estudo da mensagem Qual a atração sobre a montanha. Vamos ouvir então para a glória de Deus e para o nosso enlevo espiritual. Ouçamos e meditemos. O que fazes aí, Elias, escondido na caverna a chorar? Tenho sido varão zeloso, estou aqui que Jezabel quer me matar. Senhor meu Deus, só eu fiquei. Agora eles querem tirar minha vida. Não fale assim, meu servo Elias. Eu sou teu Deus, estou contigo todos os dias. Dali, profeta Elias encontrou com Eliseu no mesmo dia, lançou a capa que eu trazia, e Eliseu até chorou de alegria. Seguiram juntos por muitos dias. Deus revelou que ia arrebatar Elias lá no Jordão. Que maravilhas! Deus meu, eu quero a capa de Elias.
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora nós vamos aqui então, para darmos continuidade ao estudo da mensagem Qual Atração sobre a Montanha, e vamos partir do parágrafo 69 em diante. Vamos aqui então. Qual era a atração certo dia na história onde uma nação havia se esquecido de Deus, onde o povo havia se tornado formal e indiferente, onde os líderes religiosos tinham todos seguido a tendência moderna e os profetas profetizavam de acordo com a vontade de seus próprios líderes. E naquele dia, como de costume, eles tinham um homem que pensavam ser um fanático. Ele falava sobre as mulheres usarem pintura e tudo mais, e ele era uma espécie de sujeito estranho. E esse velho companheiro tinha descido e dito ao rei: nem mesmo orvalho virá até que eu invoque. E nós encontramos então que ele tinha se escondido e fugido disso, e ele se escondeu em algum lugar no deserto. O grupo que o buscava pensou que talvez ele tivesse morrido de fome ou perecido. Muito bem, então ele veio a Acabe, que era o rei, casado naturalmente com Jezabel, que foi uma das piores rainhas que Israel teve, idólatra, má, assassinava os profetas que tivessem contrariado seus desejos e assim por diante, não é? Então Elias foi até Acabe e entregou aquela profecia, dizendo: nem orvalho, muito menos chuva cairá do céu, segundo a minha palavra, enquanto eu não disser para cair. E aí então ele teve que fugir, porque senão ele seria perseguido e poderia ser morto. Ele foi então e se escondeu ali por direção de Deus, junto a um ribeiro chamado Querite, e ficou por ali. Logo depois, nós lemos na leitura bíblica que, por causa da falta de chuva, foi indo, o ribeiro foi minguando, até que veio a se secar. E agora Elias não podia ficar mais ali, porque não tinha água para ele beber. Então ele teve que sair dali, não é? Mas então, continuando aqui. Mas havia ele sido muito bem alimentado e recebeu de beber também, e aqui estava ele. Desceu e disse: vem, vocês que eu tenho, o assim diz o Senhor. Agora, se vocês ainda não estão convencidos, vamos subir lá em cima no topo da montanha e provar quem é Deus. Então, esse profeta, por nome Elias, entrou em litígio com os religiosos, os líderes daquele dia, e começou a desafiá-los. Então, se vocês não acreditam que eu tenho a palavra do Senhor, então vamos até lá o cume do monte e vamos testar qual é o Deus
verdadeiro, quem é realmente Deus, pois ele tinha tido outra visão do Senhor. Ele disse: escolham vocês um altar e façam-no, e escolham bois e sacrifiquem-nos. Eu farei um altar ao Senhor, e também eu colocarei boi sobre o meu. Ambos faremos um sacrifício e deixemos que o Deus, que for Deus, responda. Ele não haveria feito isso de maneira alguma se o Senhor não lhe houvesse dito. Ele disse que sim. Mais tarde eu fiz tudo isto sob tua ordem, Senhor. Então Elias começou a clamar ao Senhor: Senhor, eu estou passando essa dificuldade agora. Eu não tenho água para beber. O ribeiro secou. Certamente os corvos pararam de trazer o pão e a carne que eles traziam todos os dias. E agora, Senhor, eu estou nessa situação calamitosa, mas eu fiz só o que o Senhor tinha me mandado a fazer. E ele estava clamando ao Senhor desta maneira. Mas qual é a atração? Tinha 400 líderes sacerdotais sobre a colina, e o rei lá em cima em sua carruagem, com todos os seus guerreiros e guardas ao seu redor, e esse velho peludo, um homem de aparência barbuda, careca e cabelo caído sobre sua face, um pedaço de pele de carneiro ao seu redor e pelos por todo o seu corpo, de pé lá em cima, com uma vara em sua mão e uma botija de azeite na outra mão, que havia dito 3 anos e meio antes daquilo: nem mesmo orvalho cairá, até que eu invoque dele. E ele, tomando o lugar de Deus, com tais coisas como halos e sombras e tudo a respeito do que falavam. E eis aquele velho fanático de pé lá em cima do monte, trazendo todas estas pessoas até lá em cima. Que atração era aquela? Era Deus preparando para vindicar o seu profeta como verdadeiro. Era Deus cumprindo profecia. Deus também fazendo a história, cumprindo a palavra. Poucas centenas de anos depois daquilo, houve um homem ungido com aquele mesmo Espírito, e ele saiu do deserto, não ligado com quaisquer organizações, embora seu pai houvesse sido um homem de organização, um sacerdote, uma ordem, mas ele veio do deserto vestido com pele de ovelha ao seu redor, com cabelo por toda a sua face, ao invés de estar grisalho, estava negro. Qual era a atração deste homem que atraiu toda Jerusalém e Judeia? Alguns deles saíram e diziam: há um homem selvagem lá embaixo. Ele está tentando afogar as pessoas na água. Quem já ouviu falar de tal coisa como essa?
outros estavam curiosos e dizendo: este deve ser o Messias. Um deles disse: pode ser um dos profetas. Eles não sabiam o que pensar, mas o que era Deus cumprindo Isaías capítulo 40, onde ele disse: eis o que ele faria nos últimos dias, como ele enviaria o seu servo e o que faria ele. Então, nós encontramos que poucas semanas após aquilo, que o homem estava tão seguro de sua mensagem que disse: há um no meio de vós cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, como eu tenho batizado com água. Então, vocês naturalmente já captaram que agora ele estava falando de João Batista. Primeiro era Elias, o tisbita lá, escondido no ribeiro, depois desafiou o povo religioso a provar qual era o verdadeiro Deus e assim por diante. Mas agora ele está falando sobre João Batista, que estava ali na beira do Rio Jordão, na barranca ali, batizando as pessoas. E eles diziam: que homem estranho é esse, né? Muito bem, parágrafo 76. Certo dia, um homem jovem, comum, com cerca de 30 anos de idade, desceu e foi batizado. E quando este homem veio, havia uma tal atração pelo profeta, que o profeta agia estranhamente naquele dia. A congregação podia evitar de observar os atos daquele profeta quando ele estava debatendo com os líderes sacerdotais do outro lado do rio. Eles disseram: Deus construiu esse altar. Deus nos disse para fazer isso. Moisés é o profeta. Nós cremos em Moisés. O sacrifício nunca cessará. Eu posso ouvir João responder, disse: não lestes vós na Escritura que Daniel, o profeta, disse: o sacrifício diário cessará? E essa hora tem chegado. Não lestes vós o que Isaías disse no capítulo 40? Voz do que clamas no deserto, preparai o caminho do Senhor? Há duas profecias para mim. E outra coisa, não reconhecestes vós nosso profeta há 400 anos atrás, Malaquias, quando ele falou no capítulo 3 e disse: eis que diante da minha face envio o meu anjo para preparar o caminho. Não sabeis vós que isto cumpre profecia? A profecia estava sendo cumprida. E por aquele tempo o profeta virou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, qual é a atração? Foi mudada do profeta para a sua profecia. Então é bom observarmos esses detalhes. Aí, a partir daí, a atração já não era mais o profeta batizando as pessoas nas águas do Rio Jordão.
a atração a partir daí agora era o cumprimento da profecia de Isaías e assim por diante, de Malaquias e assim sucessivamente. Então ali veio o cumprimento da profecia. Então agora a atração era a profecia. Agora observe o que conhece aqui. Vem um homem comum, desconhecido, e um filho de carpinteiro veio andando na água, quando João, o grande profeta, disse: eu careço de ser batizado por ti. Por que vens tu a mim? Ele disse: deixa que assim seja. Mas como um profeta e a palavra, nos convém cumprir toda a justiça. Então ele entendeu que o sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado, e ele o batizou. Bom, nós vamos parando por aqui no parágrafo 83, não é? E agora nós vamos ter uma palavra de oração para o encerramento desta programação, e eu convido a todos outra vez para orarem juntamente conosco. Oramos então. Grande Deus e soberano Pai, agradecemos ao Senhor por este privilégio, meu Deus, de podermos estar estudando a Tua palavra, aprendendo da Tua bendita palavra, Senhor. E agora eu peço a bênção do Senhor sobre todos nós, quem está pregando aqui, quem está ouvindo, as famílias, os lares, as pessoas enfermas. Mais uma vez nós entregamos aos cuidados do Senhor, os lares que têm problemas difíceis, problemas familiares, talvez desemprego, falta de condições para ganhar o pão de cada dia, para o sustento dos filhos e assim por diante. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos as bênçãos, pedimos a graça, a direção do Senhor para cada um dos nossos irmãos. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. E nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Chegamos então ao final da nossa apresentação de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós voltaremos em nossa próxima programação. Amém. Amém.